Descomplicando o vinho. Eu sou Santucci e estamos começando o vinho da semana. O vinho da semana. E o vinho dessa semana é um vinho bem interessante, mas bem interessante mesmo. Imagina que eu te convide para tomar um Malbec. Nesse momento você deve estar pensando, bom, Santucci vai me convidar para tomar um Malbec argentino? Poderia ser. Poderia ser também um Malbec aonde ele nasceu, na França, que aliás os vinhos de Cahors são vinhos bem interessantes, vinhos mais elegantes, mais esbeltos que os argentinos e igualmente típicos, com aquelas notas de frutas escuras, como a ameixa, a própria cereja escura, enfim. São vinhos muito legais, diferentes de onde eles são feitos. Agora, esse é mais diferente ainda. Eu estou falando do Café Malbec, feito pela Linton Park, em Wellington, na África do Sul. Wellington é uma região próxima a Stellenbosch, que é uma região muito famosa pelos vinhos da África do Sul, e ligeiramente perto a Cape Town, ou a cidade do Cabo, que é a capital da África do Sul. É um vinho glamuroso, de verdade. Vou até provar aqui mais um. É incrível mesmo. É um belo vinho, um vinho muito interessante. Porque além das características básicas do Malbec, além dele te entregar um bom corpo, um vinho com profundidade, com uma bela acidez, um vinho que pede a carne, principalmente os assados, ele tem um toque que é sul-africano, que é esse toque mais ferroso, é um toque interessante. E eu gosto muito dos vinhos sul-africanos e lembro bem, quando eu comecei a provar esses vinhos lá por volta de 1996, 97, eram os primeiros vinhos que chegavam no Brasil da África do Sul, e ele tinha na boca algo que lembrava essa coisa mais ferrosa, essa coisa mais da terra, que às vezes a gente se referia como se fosse o mercúrio cromo, o mertiolate, enfim, sabe aquela sensação de prego enferrujado? Alguns vinhos tinham muito disso, inclusive, evidentemente, principalmente quando a gente falava da uva pinotage. Neste caso, é Malbec, então ele tem essa característica mantida, a tipicidade mantida do Malbec, mais esse toque do terroir da África do Sul. Para quem não está acostumado, habituado com a África do Sul, vale aqui algo bem legal para ser dito. A África do Sul, ela ficou ilhada, né? Todo mundo sabe que com o apartheid as coisas não entravam e nem saíam da África do Sul e principalmente no que diz respeito ao vinho, acontecia a mesma coisa. Foi só lá depois do final do apartheid, por falta da metade da década de 90 do século passado para cá, que eles começaram a poder trocar tecnologia e exportar seus vinhos, o que foi muito bom para o mundo, porque de fato fazem vinhos muito interessantes. No caso dos tintos com a pinotagem, mas agora também com o Syrah e esse Malbec que é maravilhoso, mas também com as uvas brancas, que aliás era o que eles mais faziam antes, era com a uva branca chamada Chenin Blanc. Muito legal, vale muito a pena. Quem gostar de buscar coisas novas, procure vinhos dos sul-africanos. Esse café Malbec tem esse nome porque de fato ele apresenta na boca, inclusive, esses tons de moca, né, dos toques do café, e no nariz também vem, enfim, é uma infinidade, é um vinho bem interessante mesmo, uma complexidade bem legal, um vinho de médio para grande corpo, que vai, mais uma vez, muito bem com os assados, pede a comida. Eu tô tomando ele sozinho, tô achando ele maravilhoso de verdade. É um vinho que eu paguei na faixa dos 120. Pesquisando, eu sei que ele vai dos 100 aos 150, dependendo do lugar onde se compra. É um vinho importado por uma importadora jovem até, chamada Buz.
que está em Curitiba. Bem interessante, bom vinho, vale muito a pena, disponível pela internet e nas principais lojas. Fica aí, esse é o Vinho da Semana. Semana que vem tem mais Vinho da Semana. Até lá! O Vinho da Semana.